Olá, meus irmãos, graça e paz. Irmãos, eu quero compartilhar com vocês a palavra que Deus colocou no meu coração e quero que você medite bastante nessa palavra nessa noite. O título dessa palavra é Não se acostume com o pecado. Romanos, no capítulo 6, no versículo 23, apenas na parte A, diz assim: porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. No livro de Juízes, no capítulo 13 até o capítulo 16, conta a história de Gideão, conta a história, aliás, de Sansão. Sansão foi um homem, irmãos, que julgou Israel por um período de 20 anos. E o livro de Juízes, do capítulo 13 ao capítulo 16, conta a sua história, quando ele nasceu, né? E tudo o que aconteceu no decorrer da vida de Sansão. Havia um homem, começa assim, no versículo 1 do capítulo 13, havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá. Manoá era o nome do pai de Sansão. E a sua mulher era estéril. Interessante, meus irmãos, que assim como Sara era estéril, né? E a mulher de Manoá, mãe de Sansão, era estéril também. E o que nós observamos, meus irmãos, é que o anjo do Senhor aparece à mãe de Sansão e diz a ela: olha, você é estéril, mas o Senhor vai te agraciar com um filho, né? Você vai ser mãe, né? Olha que alegria, né? O coração, né, dessa mulher. No entanto, meus irmãos, ele diz assim para a mulher: só que você vai ter que tomar alguns cuidados com essa criança. Por quê? Porque ele não vai poder beber vinho, nada que venha do fruto da vide, ele não vai poder beber bebida forte, ele não vai poder comer alguns tipos de carne, ele não vai poder tocar em coisa imunda, e porque ele é nazireu. Desde o ventre, do ventre, Deus já está consagrando ele, né, separando ele, né, para ser nazireu. E o mais interessante isso, que no voto do nazireado, seria o Sansão que deveria, né, a partir do momento em que ele assumisse esses votos, né, cumprir com essas exigências, né, que o voto propõe. E o que é mais interessante, irmãos, é que a partir de agora quem tem que fazer isso é a mãe, né? A mãe dele não vai beber mais vinho, não vai comer carne, alguns tipos de carne, né? Não vai mais tomar bebida forte, tem que se abster em tocar em coisas mortas. Isso porque dentro do ventre dela estaria ali um nazireu, né? Já consagrado no ventre. O que nós observamos, irmãos, é que enquanto ele foi adolescente, né, enquanto ele estava ali sobre a responsabilidade, a educação dos seus pais, Sansão agiu da maneira como a mãe havia determinado, porque estava, né, lógico, sobre a sua autoridade. No entanto, quando ele se torna rapaz, o que nós observamos, irmãos, é que esse rapaz ele toma um rumo diferente. Ele começa a ter um comportamento totalmente contrário àquilo que Deus havia escolhido para ele, Deus havia determinado para ele. E começa a ter atitudes que não agradam o seu pai. Primeiro já quer casar com a mulher, né, filistia, com a mulher que é filha dos filisteus, né, uma filha dos filisteus. E isso deixa a sua mãe entristecida, né? E nós vamos lembrar da história de Esaú, né? Que casou com as filhas de Et e fez com que sua mãe ficasse muito entristecida com isso. O que nós observamos, irmãos, é que esse comportamento de Sansão começa a trazer preocupação dos seus pais, né? E ele começa a ser
um rapaz rebelde, né? Um rapaz que começa a ter companhias que não agradam ao Senhor. Em vez de ter uma vida santificada, em vez de ter uma vida na presença de Deus, em vez de se preocupar com o nazireado que estava sobre a sua vida, ele queria viver a vida dele, como jovem normal, como garoto normal, como adolescente, tendo aí, vivendo os prazeres da vida, não é? Bebendo vinho, andando com mulheres. E a palavra de Deus diz que ele, depois que ele se casou por um tempo, né, e tem toda uma história que envolve esse casamento, né, de morte, de lutas, de traições e tantas outras coisas, e ele sai com prostituta, ele vai para um prostíbulo, ele sai com prostituta, e depois, irmãos, ele se envolve com uma mulher chamada Dalila, que nós conhecemos bem, né? É a história de Dalila. Então tudo isso, meus irmãos, aconteceu com esse homem. Ele teve feitos notáveis? Teve feitos notáveis, sim. Mas o que aconteceu com Sansão, irmãos, é que ele se acostumou com o pecado. Não é verdade? Se acostumou com o pecado. Então não se acostume com o pecado. Não ache normal, né, fazer coisas erradas. Não ache normal ter um comportamento que desagrada ao Senhor. Às vezes isso faz parte da rotina, começa a entrar na rotina do homem de Deus, da mulher de Deus, do jovem de Deus, da menina de Deus, né? E começa a ter comportamentos que é totalmente desaprovado pelo Senhor, né? Seja uma maledicência, seja meus irmãos, são tantas coisas, né? Que inveja, malícia, sensualidade exagerada, envolvimento, uma relação sexual antes do casamento e tantas outras coisas, né, que envolvem muitas vezes os nossos jovens, que envolvem muitas vezes pessoas que já são cristãs, que já têm uma profissão de fé, que deveriam buscar a santificação. A palavra de Deus diz que sem a santificação, meus irmãos, ninguém verá Deus, ninguém verá Deus. E às vezes nós achamos que, não, pecado é se prostituir, pecado é roubar, pecado, né, são cometer algumas coisas assim que são realmente gritantes, graves, né, aos olhos não apenas da palavra, mas também da própria sociedade, né? Mas não, irmãos, tem tantas coisas, né? Pessoas que vivem falando mal do outro, pessoas que vivem, são maledicentes, invejosas, mentirosas, e que precisam passar por um conserto, que precisam, né, se arrepender das suas atitudes, porque acabam se acostumando com o pecado, meus irmãos, né? Tendo uma vida de cristão, dizendo que é cristão, mas vivendo uma vida de pecado. Por quê? Porque se acostumou com o pecado. Não se acostume com o pecado. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. O caminho, meus irmãos, que muitas vezes muitos crentes, muitos homens de Deus, muitas mulheres de Deus, muitas meninas, muitos jovens de Deus estão caminhando, estão seguindo é um caminho de morte, achando que está no caminho de salvação apenas porque está dentro da igreja, e não é assim, né? O caminho do cristão é um caminho de transformação, é um caminho de rejeitar o mal e escolher o bem em todo o tempo. Por quê, meus irmãos? Porque todo dia haverá um manjar novo, todo dia haverá um prato diferente que será colocado diante de você. Para quê? Para que você seja tentado a pecar, seja tentado a sair da presença de Deus, seja tentado a rejeitar aquilo que Deus tem para você. Quantos jovens foram escolhidos, quantos homens foram escolhidos, quantas mulheres foram escolhidos, irmãos, para ter uma vida ministerial, para levar a palavra de Deus adiante, e no entanto são reprovadas. Por quê? Porque se acostumam com o pecado. Não se acostume com o pecado. Pecado foi feito para ser rejeitado, meus irmãos. Rejeite o pecado. Não se acostume com o pecado, né? Aquelas coisas começaram a fazer parte da vida de Sansão, né? Vida de luxúria, de deleites, de festa com amigos, com colegas, né? Isso conduziu ele aonde? Aos braços de Dalila. Isso conduziu ele aonde, meus irmãos? Aos braços dos seus inimigos que queriam o quê? A sua destruição.
mesmo ele com toda a sua força, né? Nós vemos aqui que ele destruiu a plantação dos filisteus utilizando 300 raposas, né? Então, um homem extremamente inteligente, ele sozinho amarrou tições, né, nos rabos das raposas e soltou nas plantações. E isso fez o quê? Com que ela se queimasse, destruiu tudo. Né? Da outra vez eles queriam aprisionar ele estava na cidade, né? Ali no meio do prostíbulo, se prostituindo. E quando ele sai, ele que vê que o portão da cidade está fechado, né? Porque os seus inimigos achando que o portão estava fechado, ele não poderia sair e aí iriam matá-lo. Mas o que ele faz? Ele arranca os portões da cidade com a sua força descomunal, irmãos, com as colunas e tudo. Hoje, já é difícil arrancar um portãozinho desse, né? Um portãozinho meia boca. Imagina aqueles portões daquela época. Ele arranca aqueles portões e leva, né, para a colina, né, para envergonhar os seus inimigos. Então, meus irmãos, ele tinha uma força descomunal e no momento em que Deus o usava, né, ele destruía os seus inimigos, né? Ele conseguia abater os seus inimigos. No momento que o Espírito Santo de Deus se apossava dele, ele trazia uma grande destruição ali no meio dos filisteus. Mas o propósito não era esse. O propósito era qual? O propósito era que ele tivesse algumas conquistas momentâneas? Não. O propósito de Deus para a tua vida não é que você tenha conquistas momentâneas, né? O propósito de Deus para a tua vida é que você tenha grandes conquistas e permanentes, né? Conquistas grandes e permanentes, irmãos, não conquistas temporárias. O que Deus tem para a sua vida é algo que venha para ficar, algo que venha para transformar não apenas a sua vida, mas a vida da sua família, das suas gerações futuras. Era exatamente esse o plano que Deus tinha para Sansão. Né, que as suas vitórias fossem vitórias permanentes e que ele pudesse governar, assim como os outros juízes governaram por longos períodos de 40 anos ou até mais sobre Israel. No entanto, o seu governo, o tempo que ele passou foi um tempo de 20 anos. Um tempo de 20 anos. Ou seja, morreu novo ainda. Né? Naquela época as pessoas morriam com, né, bem idosas, né? Porque eram pessoas vigorosas, pessoas fortes, né? Com alimentação extremamente diferente dos dias de hoje. No entanto, ele morreu jovem. Por quê, meus irmãos? Porque o salário do pecado é a morte. É isso que a palavra de Deus diz. Então, meus irmãos, não se acostume com o pecado. Né? Esse relacionamento, muitas vezes, é um relacionamento ilícito, irmãos, que as pessoas acham que é normal ter um relacionamento ilícito e estar na igreja, louvando ao Senhor, adorando ao Senhor. Né? Irmão, não adianta. A sua adoração não sobe, o seu louvor não sobe. Por quê? Porque tem pecado. Né? Tem pecado. Então, meus irmãos, o que nós precisamos é tomar uma posição diante de Deus, né? Uma posição verdadeira e nos converter verdadeiramente. O que nós estamos vivendo hoje, todos isolados, né? Alguns gritando aí, tem que voltar à igreja, tem que voltar à igreja. Mas os mais prudentes, irmãos, né? Aqueles que amam a vida, aqueles que amam as suas ovelhas, que zelam pela vida das ovelhas, né? Estão aguardando. Por que estão aguardando? Porque sabe que tem um monstro aí fora, um monstro invisível aí fora, que está ceifando vidas. Há pouco tempo, né, a semana passada, faleceu um rapaz, um jovem aí de 40, menos de 50 anos, aí, o Samuel. Né? E eu tive o prazer de conhecê-lo. E tantos outros, né? A esposa, né, do Novaes, né, a pastora que faleceu, e tantos outros aí que nós vemos, né, que se foram. Por quê? Porque tem um monstro invisível aí fora que muitas vezes nós achamos, irmãos, que está longe, mas por não poder enxergar, e muitas vezes ele está perto. Né? O Siqueira Júnior estava fazendo um comentário de que pegou o Covid com todos os cuidados que ele tem dentro da sua própria casa.
né? Ou seja, o monstro estava dentro da casa dele. Então nós vivemos uma época, irmãos, que é necessário fazer uma reflexão espiritual. Né? Olhar para a tua vida e não achar que o que você está fazendo é normal. Achar que o plano que Deus tinha com você, que foi interrompido por decisões erradas, por escolhas erradas que muitas vezes que você tem tomado e continua tomando, né? Por ouvir coisas, né, que não são de homens de Deus, por ouvir conselhos que não são de homens de Deus, que não são mulheres de Deus, e tomando esses conselhos como verdade absoluta para a sua vida. Irmãos, você está agindo como Sansão agiu, né? Ou você, seja homem, seja mulher, seja jovem, né? Seja quem for, agindo de uma maneira louca, não valorizando as coisas espirituais. E, no entanto, Deus tem um plano na tua vida. Amém? Deus tem um plano glorioso na tua vida. Deus quer te transformar. Hoje nós vivemos, irmãos, a época da graça. É bastante interessante isso, né? Naquela época, observe, né? Deus escolhe Gideão ali no ventre, né? Escolheu Gideão, pai, ele nasceu já com aquele objetivo. Muitas vezes nós nascemos aí, né, de uma maneira assim, nascemos, aparecemos no mundo aí, né? E o que acontece? Nessa caminhada nós aceitamos Jesus, né? Aceitamos Jesus. O Espírito Santo de Deus nos convence, né, que nós estamos errados e que Jesus morreu na cruz do Calvário ali, derramou seu sangue precioso, ressuscitou, ressurgiu no terceiro dia, está sentado à direita de Deus Pai, esperando o dia que virá buscar a igreja que sou eu e você. Nós acreditamos, passamos a crer dessa maneira. E a partir do momento que nós passamos a crer dessa maneira, irmãos, a nossa vida tem que mudar, a nossa vida tem que ser transformada. Não adianta você falar, eu aceitei Jesus, e não permitir, né, que a graça que está sobre nós nos transforme totalmente. Você não pode resistir à graça de Deus, né? Não pode, irmão. Você tem que deixar a graça de Deus, o poder de Deus, verdadeiramente te libertar. Né? Você fala, mas isso vai acontecer com o tempo, né? Isso vai acontecer com o tempo quando você, dia a dia, passo a passo, irmãos, você vai rejeitando o mal e escolhendo o bem. Você mesmo, né, vai procurando mudar a sua vida. Mas quando você vive tomando decisões, e essas decisões não são decisões que vão de encontro com a palavra de Deus, que não estão em conformidade com a palavra de Deus, irmãos, a única coisa que te espera, né, é um juízo ardente, né, e castigo vindo da parte de Deus para a tua vida eterna. Então, irmãos, o que nós precisamos aprender é entender que Deus quer, através da sua graça, através do favor imerecido, porque todos nós somos pecadores. A palavra de Deus é que todos pecaram, né? Somos todos pecadores. Mas precisamos a cada dia permitir que essa graça nos transforme. Precisamos permitir que a cada dia o Espírito Santo de Deus mude verdadeiramente a nossa história. Não se acostume com o pecado. Tá? Não se acostume com o pecado. Glória a Deus. Né? Nós vemos que Sansão, irmãos, ele se casa com uma mulher, né, que não era do seu povo. Ele toca no leão morto que ele havia matado. Ele tira mel desse leão que estava dentro do leão. Ele havia feito uma colmeia lá dentro, come desse mel, né? E tem relacionamento com prostitutas, se apaixona por Dalila. Então nós vemos a teia espiritual do mal, né, que ele foi envolvido. Não porque a teia veio até ele envolveu, não, porque ele mesmo, né, buscou ser envolvido por essa situação, não valorizando as coisas espirituais. Então valorize as coisas espirituais, meu irmão. Valorize as coisas espirituais, minha irmã. Não se acostume com o pecado. Entregue a sua vida verdadeiramente ao Senhor Jesus. Mude a sua maneira de ser, a sua maneira de pensar. Se converta verdadeiramente, né? Pare com articulações, coisas, né, terríveis contra a igreja, que muitas vezes acontece por aí, né, irmãos? Enviados de Satanás, né? Desde a época
de Paulo isso acontecia, né? Pessoas se introduziam dentro da igreja para destruir a igreja de Cristo. Não faça isso, ame a igreja, ame ao Senhor Jesus, peça perdão pelos seus pecados, reconheça que Deus tem um chamado ministerial na tua vida, reconheça que Deus quer usar você com todos os seus defeitos, né, irmãos, na obra dele, mas ele vai te lapidar, ele vai trabalhar no seu caráter, ele vai mudar a sua maneira de pensar, a sua maneira de ver as coisas. Mas para isso, meus irmãos, não se acostume com o pecado. Não se acostume com o pecado. Porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Não tem outro caminho. Amém, meus irmãos? Mas quando nós permitimos que o Espírito Santo de Deus nos transforme, nós vamos observar, meus irmãos, na palavra de Deus, que Ele tem algo grandioso para cada um de nós. Para cada um de nós. Grandioso para cada um de nós. Até para aquele que se acha que está, né, totalmente perdido. Ah, não, para mim não tem mais jeito. Quero dizer que para você tem jeito sim. Basta você se arrepender. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Glória a Deus. Não se acostume com o pecado, em nome de Jesus. Porque o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E é isso que Ele quer para você. Amém? Vida eterna. Não se acostume com o pecado. Graça e paz. Que Deus abençoe a tua vida.